Olá, queridos. Esse é o oitavo episódio da série Improváveis. Bem, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma breve, em Gênesis, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que bênção, não? Então nós vemos aqui uma história muito conhecida. Deus, ele se arrepende de ter feito o homem por conta da maldade que começou a se propagar na terra. Mas Deus olha para aquele local e Deus acha um homem. Deus achou graça em um homem. E esse homem era Noé. Na verdade, um improvável diante de uma diante de uma comunidade, diante de pessoas tão pecadoras. E Deus, ele escolhe Noé, ele acha Noé. E o pecado que tomava conta da terra, por esse motivo, Deus decide acabar com tudo. Mas Deus dá uma orientação a Noé, que ele construísse uma arca, que ele construísse um grande barco para que a família de Noé fosse poupada, para que os animais fossem poupados, para que Noé fosse poupado. E Deus dá essa direção. Hoje, nós somos esses improváveis. Na verdade, a vida que nós temos hoje, a sociedade que nós vivemos hoje, é muito parecida com a época de Noé. Uma época de maldade, onde não haviam princípios, onde as pessoas não sabiam mais discernir entre o bem e o mal. E hoje nós vivemos esse tempo. E quando Deus olha para Noé, ele dá uma ordem e Noé obedece, né? Noé, ele confia na palavra do Senhor, ele acredita naquilo que Deus coloca para ele, nessa orientação, naquilo que Deus estava pedindo a ele. Então, nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisando das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé, Noé, divinamente avisado daquilo que viria acontecer. Hoje, nós temos sido avisados, nós temos recebido palavras, orientações, nós temos recebido é, profecias, a palavra de Deus tem vindo até nós, daquilo que futuramente pode vir a acontecer ou de coisas que já acontecem, para que nós possamos livrar a nossa família desse dilúvio, dessa tempestade. A arca foi preparada antes da tempestade. É muito interessante isso, porque a construção da arca, ela se deu dia após dia. Na verdade, foram muitos anos. Noé preparou dia após dia com a sua família o local onde sua família seria protegida. Então, comparando aos nossos dias, nós precisamos a cada dia preparar a arca, preparar o lugar onde a nossa família, os nossos filhos estarão protegidos. E isso não é um trabalho de um dia para a noite. Isso é um trabalho que leva tempo, é um trabalho árduo. Estar com a nossa família, investir nos nossos filhos, isso é um trabalho árduo. E Noé, junto com a família, dia a dia ele ia construindo. Na verdade, algo que ainda viria, né? Que, como aqui fala, pela fé, ele creu. E junto com os seus filhos, algo que ainda estaria por vir. Então, a tempestade não estava ali naquele momento. E quantas vezes Deus nos prepara para algo que está por vir? Alguém de vocês já pensou que um dia
o seu filho, a sua filha, poderia estar com uma enfermidade, ou poderia estar fazendo uso de drogas em lugares indevidos, com ideações suicidas. Nós muitas vezes isso não passa na nossa cabeça. São tempestades que muitas vezes acontecem, mas que nós precisamos estar o quê? Alicerçados na palavra, preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Essa semana, inclusive, eu recebi uma informação de uma amiga minha que o filho dela estava em estado de coma, teria tentado o suicídio. E ali nós orando por ela, e graças a Deus, 2 dias depois, ele saiu da UTI. E a primeira coisa que eu disse para ela: volte com o seu filho para a igreja. E foi a primeira coisa que ela fez. Então, é uma tempestade que ela estava passando, mas que na verdade ela nem imaginava que isso poderia acontecer. Então, existem coisas que muitas vezes não passam pela nossa cabeça. Por isso é tão importante que nós estejamos alicerçados na palavra de Deus, estejamos a cada dia tendo tempo com a nossa família, tempo com os nossos filhos, ouvindo os nossos filhos, sabendo se existe algo que possa estar afligindo o coração deles, né, o nosso esposo, ou qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, que seja pertencente à nossa família. Nós precisamos ter tempo, e assim como Noé com a arca, dia a dia, a construção de uma família alicerçada não é do dia para a noite. Amém? Noé construiu a arca a cada dia. Construa a presença de Deus dentro da sua casa. Na verdade, a arca era um lugar de proteção. A proteção nossa hoje, o lugar de proteção nossa, é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus, é ter os nossos filhos na casa, na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que isso. E o interessante também, um outro ponto, a família de Noé, ela estava unida. A família de Noé, a Bíblia não relata, mas eu acredito que a família, os filhos, não questionaram a Noé, simplesmente receberam também essa direção. E sabe por que eles não questionaram? Eu acredito. A Bíblia não fala, mas pela unidade em construir a arca, não houve questionamento, não houve comportamentos enfrentativos com relação à decisão de Noé, mas porque eles sabiam quem era o pai deles. Eles tinham Noé como referência de pai. Eles tinham Noé como referência de um homem bom, de um homem justo, que andava com Deus, que amava a Deus. Então não houve dúvida. Então a família seguiu Noé nessa direção. Então, a mesma coisa com as nossas vidas hoje. Nós somos referências de pai e de mãe. Nós temos que, os nossos filhos, eles olham para nós. Né? Eles seguem os nossos passos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, nós somos essa referência. E eu trabalho numa instituição, um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E hoje, posso dizer para vocês que 90% dos casos que nós temos lá são de crianças e adolescentes que estão em situação vulnerável porque não tiveram referências de pai e de mãe. Isso é muito triste. Então, os nossos filhos olham para nós, para tudo aquilo que nós falamos, para o nosso comportamento, para as nossas decisões. Muitas vezes nós queremos tanto que os nossos filhos estejam na igreja, venham aos cultos, mas muitas vezes nós não temos esse desejo, nós não demonstramos isso, nós não damos esses frutos para sermos referências para os nossos filhos. A arca oferecia proteção na ausência, não ausência de tempestade. Então entenda uma coisa: estar com a sua família na igreja, na palavra, nos seus devocionais, no dia a dia, orientando, não significa que você não vá passar por tempestade. Não significa. Eu perdi o meu irmão há 5 anos e a minha mãe há 3 anos, com a mesma doença. Foi uma situação muito difícil para nós. Nós sempre fomos uma família muito unida. E isso nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca imaginei passar por essa tempestade. Mas graças a Deus nós permanecemos firmes, firmes,
porque nós estávamos alicerçados, porque a nossa arca já estava sendo preparada, estava sendo construída há muitos anos. Então, não foram dias fáceis e não são até hoje, mas nós estamos juntos, nós estamos unidos como família, principalmente alicerçados na palavra de Deus. E tudo isso que aconteceu com Noé, depois que as águas baixam, depois que Noé sai da arca com a sua família, ali é firmado um novo começo, um novo começo. Então, sempre após uma tempestade, Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem algo novo para as nossas famílias. Então, não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, por mais que a situação seja difícil. Hoje eu estava atendendo um pai e o caso dele é um pouco diferente, até mesmo de todos que nós recebemos lá. O problema não era ele, na verdade, o problema não é ele. Ele é um homem muito bom, um homem conhecedor da palavra, porém, a sua filha é uma menina que tem dificuldade com regras, com limites, e acabou indo parar na instituição. E eu achei algo muito importante o que ele disse, algo muito lindo. Ela tem algumas questões de saúde mental. E diante dos profissionais que atendem ela, eles disseram que a possibilidade dela ter uma mudança nos seus comportamentos é de apenas 5%. E ele falou, tanto para nós quanto para os profissionais, que mesmo que fosse 1%, ele não desistiria dela. Ele permaneceria, ele irá permanecer insistindo, cuidando, se dedicando para que a filha mude, para que a filha se torne uma pessoa melhor. E eu guardei aquilo, eu falei, que tremendo. Então, mesmo que você não tenha 1%, mesmo que hoje você olhe para a sua família não esteja como você espera, como você gostaria, não desista. Ore, invista, plante, plante na vida dos seus filhos. Chame os seus filhos para um almoço, para um café, esteja junto, assista um filme, né? Com esse tempo agora, esse friozinho, vai lá, senta junto. Os filhos precisam de tempo com os pais, né? Os nossos filhos precisam ter alegria de estarem conosco, de compartilharem momentos especiais da vida deles com cada um de nós. Amém? E no capítulo 8 de Gênesis, eu acho muito lindo, no versículo 1, que fala que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou. E então, que isso fique guardado nos nossos corações, que Deus nunca se esquece de nós. Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus não se esquece das nossas orações. As nossas orações, elas são guardadas, são colocadas em taças pelos anjos. Então, nada se perde. Então, Deus se lembrou de Noé. E a família de Noé desce da arca. E a primeira coisa que a família faz é oferecer um sacrifício, é adorar a Deus. E ali subiu, né, o incenso, o cheiro suave. E é assim que precisa ser com as nossas vidas. Não tenha medo. Creia num recomeço, né? Creia que Deus está com você, que Deus não se esquece de você, que Deus não se esquece e que em tudo na sua vida, independente da situação que você viva, adore ao Senhor. Adore, adore. Adore ao Senhor com a sua família e não desista. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por você, pela sua família, pelos seus filhos e que essa palavra tenha falado ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de testemunharmos, de pregarmos a tua palavra, Senhor Deus. Pai, para muitas pessoas que neste momento estão nos vendo, estão nos ouvindo, que nesta hora o Senhor alcance essas famílias, o Senhor alcance esses filhos, Pai, o Senhor alcance maridos, alcance esposas, Senhor, e faça uma obra, que haja um milagre, Senhor Deus, nessas famílias, um milagre de restauração, Senhor Deus, que haja um novo tempo nessas famílias, em nome de Jesus, que o Senhor traga esperança, Senhor, no coração de cada um, que não haja dúvidas, ó Pai, daquilo que o Senhor pode fazer,
por mais que a tempestade esteja acontecendo, por mais que as águas estejam subindo, que possamos crer que estamos num lugar seguro, estamos dentro da arca, estamos na tua presença, estamos guardados por ti, e o Senhor é aquele que traz salvação à nossa família. Por mais que não seja no nosso tempo, não seja da forma que queremos, que esperamos, e até mesmo da forma que muitas vezes oramos, mas o Senhor não se esquece de nenhum de nós. O Senhor não se esquece. No tempo oportuno, a resposta virá, a salvação virá, Senhor. Mas podemos ter garantia de algo, Senhor, que a tua proteção está sobre as nossas vidas, que a tua proteção venha sobre cada família que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.